Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e esse é nosso quinto vídeo da série sobre unidades de concentração. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a unidade de concentração partes por milhão. Partes por milhão geralmente é usado quando a quantidade do soluto é muito baixa em relação à quantidade do solvente. Mas para que nós possamos compreender um pouco melhor essa unidade de concentração e a sua origem, inclusive a origem desse nome, partes por milhão, vamos relembrar a concentração comum, que é calculada em gramas por litro. A concentração comum é calculada tal que massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução em litros. Vamos então analisar um exemplo. Digamos que nós tenhamos uma solução com 1 litro de água. Em 1 litro de água, considerando que a densidade da água é 1 kg por litro, se a densidade é 1 kg por litro, isso quer dizer que em 1 kg eu tenho 1 litro de água. Da mesma forma, quer dizer que em 1 litro de água eu tenho 1 kg. Então, quando eu digo que eu tenho 1 litro de água na solução, é o mesmo que eu dizer que eu tenho 1 kg de água. Digamos que a massa do meu soluto nessa solução seja de apenas 1 grama. Percebam, eu tenho 1 grama de soluto em 1 kg de água. E se a gente relembrar, 1 kg é equivalente a 1000 gramas. Então, quando eu digo que eu tenho 1 kg de água, é o mesmo que está dizendo que eu tenho 1000 gramas de água. Então, nesse caso, a minha solução tem 1 grama para 1000 gramas de água. 1 grama de soluto para 1000 gramas de água. Ou seja, eu tenho uma proporção de 1 para 1000, uma parte em 1000. Tem uma parte do soluto para 1000 da água nessa solução, uma parte em 1000. Quando nós trabalhamos com concentração comum em gramas por litro, nós trabalhamos com essa proporção, geralmente de uma parte para 1000. Agora analisemos outro cenário. Digamos que eu não tenha 1 grama, digamos que eu tenha 1 miligrama. E mantendo a mesma massa de água, mesmo 1 litro, que na prática é igual a 1 kg de água, que na prática é igual a 1000 gramas. Então agora eu não tenho 1 grama no meu soluto, eu tenho apenas 1 miligrama. E para relembrar, 1 grama é igual a 1000 miligramas. Então quando eu digo que eu tenho 1 grama de água, eu teria 1000 miligramas de água. Se eu tenho 1000 gramas de água, eu vou ter 1000 miligramas multiplicado por 1000. Nesse caso vai dar 1 milhão de miligramas de água e dessa forma eu vou ter uma proporção de uma parte em 1 milhão, já que eu tenho 1 miligrama do soluto em 1 milhão de miligramas de água, 1 milhão de miligramas da solução. Uma parte em 1 milhão. E essa é a base da nossa concentração em partes por milhão. Por isso ela é calculada em miligramas por litro. Também é uma unidade de concentração calculada como sendo massa do soluto dividido pelo volume da solução, só que nesse caso nós temos uma massa muito pequena, nós temos uma massa em miligrama. Vale lembrar que miligrama é 1000 vezes menor do que gramas, então é uma quantidade muito baixa. E como o volume continua sendo em litros, já que eu tenho um volume em litros, a proporção é de 1 para 1 milhão. Existem também cálculos que usam a massa em microgramas. Ou seja, eu teria 1 micrograma do soluto. Se eu tenho o mesmo volume da solução, 1 milhão de miligramas, e se eu sei que 1 miligrama é igual a 1000 microgramas, o meu 1 milhão de miligramas de água vai ser igual a 1 bilhão de microgramas. Essa é outra unidade de concentração, que é a concentração em ppb, ou seja, partes por bilhão. Concentração em ppm, partes por milhão, miligrama por litro. Concentração em ppb, partes por bilhão, micrograma por litro. Então, para calcularmos a concentração em ppm, partes por milhão, nós vamos dividir a massa do soluto, só que dessa vez em miligramas, pelo volume da solução em litros. Vamos fazer um exemplo. Uma xícara de chá preto contém 0,3 miligramas de flúor. Se o volume da xícara é de 200 ml, qual a concentração em ppm, em partes por milhão, de flúor nessa solução?
A resolução dessa questão segue exatamente o mesmo princípio que estudamos quando estudamos concentração comum. Mas sempre nós vamos seguir a primeira etapa, que é retirar as informações do enunciado. Então vamos lá. Uma xícara de chá preto contém 0,3 mg de flúor, ou seja, a minha massa do soluto é igual a 0,3 mg. Se o volume da xícara é 200 ml, eu tenho uma xícara de chá que tem essa quantidade de flúor e o volume da xícara é 200 ml, ou seja, o volume da minha solução vai ser 200 ml. Qual a concentração em ppm de flúor nessa solução? Ou seja, qual a concentração em partes por milhão de flúor? Para responder essa questão, nós vamos utilizar a fórmula da concentração em ppm, que é massa do soluto em miligramas dividido pelo volume da solução em litros. A massa do nosso soluto nós já sabemos que é 0,3 miligramas, porém o volume da solução está 200 ml. Nós temos que utilizar o volume da solução em litros. Se nós utilizássemos em ml, não seria partes por milhão. Então, nesse caso, nós temos que converter de ml para litro. Para isso, nós dividimos por 1000. 200 ml dividido por 1000 vai ser igual a 0,2 litros. O volume da solução vai ser 0,2 litros. E a nossa concentração vai ser 0,3 miligramas dividido por 0,2 litros, que é igual a 1,5 miligramas por litro. Essa é a concentração de uma xícara de chá preto que contém 0,3 mg de flúor em 200 ml. Vamos agora para um resumão do que estudamos nesse vídeo. Nós vimos que quando nós temos uma quantidade de soluto muito baixa, a massa desse soluto é calculada em miligramas, nós utilizamos a concentração em partes por milhão. Nós vimos a origem desse conceito. Partes por milhão é quando nós temos miligramas da massa do soluto por litro como sendo o volume da solução. Encerramos aqui esse vídeo e no próximo vídeo nós vamos falar de um conteúdo muito importante nessa parte de concentração, que apesar de não ser uma medida de concentração é muito utilizada, que é a diluição. Então, até lá!